Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a primeira sessão extraordinária, a ser realizada no dia 20 de janeiro de 2012, sexta-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Encontram-se presentes 9 vereadores, com a ausência do vereador Jurandir Matos. Segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 90/11 do Executivo, que dispõe sobre a autorização para concessão de subvenções sociais e da outras providências. Pareceres: 291 da Comissão de Justiça, número 1 da Comissão de Finanças e número 2 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 90/2011 do Executivo. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, pediu permissão ao mesmo para o uso da tribuna. Permitido, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cimeia, público presente, boa tarde. O que me traz a esta tribuna, nesta tarde, iniciando os trabalhos legislativos de 2012, tendo visto os assuntos que aconteceram nos finais de semana com relação a um projeto protocolado nesta casa, onde concede subvenções sociais a algumas entidades do nosso município. Eu quero iniciar aqui aos senhores vereadores, senhora vereadora e ao público presente, que a Câmara Municipal, e vou falar aqui como vereador, este vereador, para não incluir a Câmara, que essa é a minha opinião, não tem culpa da desorganização do atual prefeito, da falta de planejamento do senhor prefeito e da falta de comando político na nossa cidade. Porque se houvesse comando político, com certeza tínhamos votado esse projeto há muitos dias atrás. E por que eu falo isso? O projeto de subvenção sociais foi protocolado nesta casa dia 15, às 16h33. No dia seguinte, esta Câmara paralisou os seus trabalhos legislativos da casa, entrando em recesso. Igualmente fez a Prefeitura Municipal de Paulínia. No dia 20 de dezembro, fizemos a última sessão ordinária da casa, onde votamos o orçamento, e, portanto, a casa entrou em recesso parlamentar, podendo voltar às suas atividades legislativas a partir do dia 20 de janeiro. Então, não tinha tempo hábil para esta casa, principalmente para a Comissão de Finanças, que faço parte como relator, de analisar um projeto que, no meu entendimento, tinha questionamentos a fazer, pedido de algumas informações, e estando impedido de fazer os mesmos, pois a Câmara estava em recesso, e a Prefeitura também, até porque voltaram os trabalhos legislativos no dia 2 de janeiro, após meio-dia. E esta casa, em recesso, chegou a mim como relator do processo, e tramitamos isso com prazos, eu digo, até urgentes. Isto eu falo com muita tristeza, porque nos meus quase 20 anos de legislador nesta casa, nunca aconteceu tal atitude de deixarmos de votar um projeto de subvenções sociais, mas também faz muito tempo que nós não votávamos o orçamento dia 20 de dezembro e, portanto, a Câmara não entraria em recesso. Se nós tivéssemos prorrogado o prazo do orçamento, com certeza já tinha se resolvido o problema. E quero aqui afirmar que eu sempre fui, sou e serei favorável aos projetos de subvenções,
Já votei aqui em números e continuarei votando. Acredito que o ano que vem não, porque os próximos 4 anos não, porque não vou estar aqui com certeza absoluta, mas sempre fui e sou favorável. Isso deixei claro para todos que me perguntaram sobre a minha posição e eu me posicionei favorável. Agora, devido à falta de comprometimento do Executivo, falta de pulso firme com relação a esse projeto, está acontecendo algo que eu gostaria que não tivesse acontecido, não só para a Câmara, mas para os trabalhos legislativos e, consequentemente, para as entidades. E quando eu falo pulso firme, é porque a atual administração junta-se com seus assessores diretos e indiretos, e o prefeito não consegue administrar sozinho porque ele não tem o comando da cidade. Então, fica ouvindo assessores diretos, indiretos, mais próximos, e, portanto, panela que muito mexe sai em soça salgada. Então, é isso que acontece na nossa cidade. E o que aconteceu justamente com esse projeto. Veja só, os senhores, se ele tem preocupação, ou teria preocupações com o projeto de subvenções sociais, protocolado dia 15 de dezembro, e nesse mesmo ano protocolou-se nesta casa, em meados de maio, um projeto de premiação para o Carnaval de 2012. No mês de maio foi protocolado esse projeto. Eu pergunto ao senhor prefeito, o que é mais importante? É o projeto que envolve as entidades de subvenções sociais ou premiação de Carnaval? O que é mais importante para o município? Se teve a preocupação de protocolar um projeto de premiação e deixa de protocolar um projeto de subvenções no apagar das luzes. E vem aqui querer jogar a culpa de toda a sua incompetência, a sua irresponsabilidade em cima da Câmara ou deste relator, não admito, não permito, porque eu tenho uma história nessa cidade. E não é por afronta de um despreparado político que comanda a nossa cidade que vai acreditar as regras, o que eu tenho que fazer no processo legislativo. As entidades que horas estão necessitando de tal subvenção, que tem total meu respeito, quero dizer mais ainda, que entre os questionamentos que fiz ao prefeito, e que muitos deles vieram mentirosos, com mentira, com coisas mal respondidas, estou refazendo os mesmos. E por que eu estou falando isso? Na entidade CACO, ele está pedindo e fica querendo enganar o povo, quase R$1 milhão a mais do que previsto no orçamento de 2011. Porque nós já votamos quase 6 milhões para que fosse para a prefeitura a questão da cesta básica. E eu sugiro a ele, já que ele não tem essa competência, e seus capangas, que fica defendendo essas malfeitorias que ele faz, que pegue esse quase R$1 milhão que está a mais no CACO e divida entre algumas entidades, entre elas a APAI, a AUPAC, que tem cuidado dos doentes de câncer, porque ele não tem condição de cuidar do centro de oncologia, Casa do Menor e outras. Porque o CACO já tem a sua subvenção organizada e não necessita mais de quase R$1 milhão. Então, sugiro que ele distribua isso nessas entidades que eu falei e outras mais, se assim for a vontade dele, entender que eles merecem isso, que eu acredito que merecem. Continuando a linha de raciocínio, dia 13, sexta-feira passada, nos reunimos com todas as entidades, a convite do presidente da casa. O vereador Custódio chegou um pouco depois, e como relator, participei, pelo menos acreditava, de uma proveitosa reunião com todas as entidades. Externei os meus pontos de vista, os meus questionamentos, e acho que a reunião foi extremamente produtiva, salvo a diretora do CACO, Suacélia Muraoka, totalmente despreparada, falando em nome do CACO como a entidade fosse dela.
despreparada, mal educada, não sabe, eu acho que está fazendo no seu devido lugar. Mas, fora esse episódio, as outros participantes, que têm o meu respeito, inclusive a presidente da entidade que estava junto com ela, a não ser esse despreparo total dela, a reunião transcorreu da melhor maneira possível. E me comprometi com eles, que tão logo chegassem as informações que eu tinha solicitado, iria analisá-las o mais rápido possível e dar os encaminhamentos necessários. E foi isso que fiz. Protocolei um pedido de informação na prefeitura dia 12. As respostas vieram dia 16, muito delas mentirosas, fraudulentas, e assim analisando, refiz algumas delas, mas em respeito às entidades, em respeito aos programas assistenciais, em respeito aos funcionários, em respeito à população, liberei o projeto para votação, independente dessas mazelas que eles me apresentaram. Porque entendo eu que as entidades não poderiam, não podem sofrer com os demandos de um governo que vem administrando a nossa cidade. No final de semana, houve grandes manifestações da imprensa, panfletagem na cidade, que está acontecendo até hoje, ou até ontem estavam entregando na cidade, panfletos na cidade. Muito dessas informações também não são verdadeiras, porque no dia da reunião eu falei para as entidades e para o presidente da casa que a vereadora Cimeia tinha liberado o projeto há muito tempo, e mesmo assim não respeitaram o direito das vereadoras e continuaram soltando panfleto, caluniando. Isso é falta de caráter, é falta de respeito com as pessoas. Ela não estava envolvida nisso. O pedido de informação foi feito e assinado por mim e pelo vereador Custódio. Até entendo que boa parte da imprensa, não a sua totalidade, tem seus motivos para aderir tudo isso. Até porque muitos deles são pagos com dinheiro público mesmo. São pagos com dinheiro público. Para pôr nos seus jornais aquilo que querem, aquilo que bem entendem, maltratando as pessoas, afrontando as pessoas, mentindo para as pessoas. E muitos deles saem do gabinete do prefeito mesmo, de pessoas mais próximas. E alguns veículos de comunicação escrevem o que eles querem. Escreve o que eles querem, não é o que o jornalista quer escrever. Escreve o que eles querem. Ou seja, pau mandado da administração. Esse é o português claro. Com relação ao manifesto, assinado pela maioria, ou por uma boa parte de partidos, aliado ao seu prefeito. Já posso começar também dizendo uma grande mentira. Se estão entregando panfleto, desde sábado até ontem não terminaram, por toda a cidade, e vem no panfleto, que a tiragem foi de 3 mil panfletos, a única coisa positiva que tem é os mentirosos juntando-se com os mentirosos. Porque não é possível que só foi feito 3 mil panfletos e panfletar a cidade como um todo, se está desde sábado panfletando, está aí, que é obrigatório por lei eleitoral, está nos panfletos que foi só 3 mil. É os mentirosos junto com o mentiroso. Ou seja, os que concordaram com isso, com o seu prefeito. Então coloca a tiragem, 20 mil, 30 mil, faz igual o jornal Cromo, que até banheiro onde não existe nem vaso sanitário, está lá empiado os jornais na cidade. Em alguns lugares, está lá. Pelo menos não tem lá a tiragem, 20, 30, 50 mil, vamos distribuir o quanto puder. E o que é pior, que em cima dessas atribuições, vem querer jogar para esta casa ou para este vereador a falta de competência, de profissionalismo, de comando político para esta casa ou para este vereador. Falando tais coisas, que os vereadores, mas vou falar por mim, faz a política do quanto pior, melhor. Eu pergunto para os senhores, eu estou aqui há quase 20 anos,
Me mostra onde é que eu pratiquei a política do pior ao melhor. Me mostrem. Até porque desse mesmo governo, todos os projetos sociais, exceto a Bolsa Amamentação, eu votei favorável. E por que eu não votei favorável ao projeto de Bolsa Amamentação? Porque entendo que responsabilidade de vaga e dos filhos das mães da nossa cidade em creche tem que ser do executivo. Não há necessidade de fazer projeto de Bolsa Amamentação e, portanto, fui contrário e não me arrependo de nenhuma vírgula. E por que eu falo isso? Com o município, que arrecada hoje, nada mais, nada menos, de quase 25 milhões mês a mais do que o governo passado, quase 25 milhões a mais do que o governo passado, mês a mês, não era para estar com a saúde na UTI, com a segurança um caos, sem ter resolvido o problema das creches da nossa cidade e sem ter entregue um tijolo para um morador da nossa cidade. Com tudo essa arrecadação a mais. Então, vim querer jogar na Câmara essa questão é falta de seriedade, se é que eu posso falar isso, falta de dignidade e moral, coisa que muitos políticos não têm. Falar que fomos contra os projetos sociais não procede. Então, meus senhores, para finalizar, lamento profundamente tudo isto que vem acontecendo, porque, na realidade, nós, vereadores, durante todo o nosso mandato, demos todo o apoio necessário ao senhor prefeito, votando os seus orçamentos, votando os seus projetos sociais. Então, não é sobre este vereador que vai recair a incompetência, a má administração de uma administração que não tem impulso, que é mandado para os seus capanga mais próximos. Então, fica esse registro e que eu espero que para o próximo ano, estou protocolando até uma indicação na casa, que os projetos de subvenções sociais sejam protocolados até dia 15 de novembro, para que não aconteça o que está acontecendo aqui agora. Mas acredito eu que para o próximo ano, ou seja, as votações ainda vai continuar, infelizmente, com esse governo. Mas a partir de 2013, com certeza a cidade vai ter comando, vai ter quem cuide da nossa cidade como ela merece e o povo precisa. Muito obrigado. Vereador Custódio, com a palavra. Senhor presidente, licença para usar a tribuna. Permitido, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Cimeia, público presente, boa tarde. Vanisa, da executiva do PT Paulínia, saudação aqui à direção do Partido dos Trabalhadores. Quero, senhor presidente, tratar de alguns aspectos que o vereador já deu início, mas falar desse panfleto e falar da falta de comando que a cidade está, através do Poder Executivo, do comando político e administrativo, e que leva a estas situações onde a população acaba padecendo. Nós vamos aprovar hoje o projeto de lei da concessão das subvenções, e muitos dos problemas do município persistirão na área da saúde, da educação, e vamos testemunhar muitos desses problemas que têm se agravado nesses últimos 3 anos. A demanda da arrecadação ter se ampliado nesses últimos 36 meses. E esta iniciativa de quando quer assumir o poder político e administrativo, usar desse tipo de manobra,
de usar as entidades sérias para fazer o jogo político. Querer jogar a população e as entidades sérias, lógico que aqui também está o CACO, mas tem muitas outras entidades sérias aqui, que não merece esse uso político, que através do gabinete do prefeito, saiu essa tentativa de uso das entidades e da situação das famílias que estavam aguardando a concessão da subvenção, serem usados aí como joguete na mão desses partidos, alguns deles que ficavam nas catacumbas e saíam de lá para ser legendas de aluguel, e que agora se apresentam aqui como defensores da população. Lógico, quero respeitar aqui que alguns partidos, como o PSB, que agora recebeu aí a adesão aí do vereador Marquinho da Bola e do vereador Jurandir Matos, do PT do B, que recebeu a adesão do vereador Iatecola e Amarildo, do PP, que sempre contou com a presença do vereador Fiorella e Loira, assinando esse documento aqui. Creio que esse debate tenha passado pelos vereadores e eles sabem do compromisso dessa Comissão de Finanças com os interesses da população. São testemunhas do esforço que a gente tem demonstrado aqui para que seja aprovado todos os projetos, exceto do Bolsa Amamentação, que tivemos o entendimento de realizar uma audiência pública, pois entendíamos merecedor de um debate mais aprofundado. E este da subvenção, que chegou no dia 15, e não houve, no nosso entendimento, um empenho também de toda a casa no encaminhamento desse projeto, que poderia ter sido acelerado esse debate e a votação. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se vereadores estão achando, e alguns que eu citei aqui, que agora compõem essas legendas aqui, vão tirar vantagem dessa situação, fazendo jogo político com vistas ao processo eleitoral que se avizinha, tem que pensar em outras estratégias. E eu sei que é da seriedade também dos colegas vereadores, e provavelmente esta iniciativa não passou pelo debate com os colegas vereadores, porque eles sabem da seriedade e do compromisso dos vereadores que compõem a Comissão de Finanças dessa Câmara, que já foi demonstrado ao longo do tempo. Votamos 95% dos projetos de iniciativa do Executivo. Todos os projetos de caráter social teve o nosso apoio, e alguns deles até tentamos aprofundar aí no aspecto da abrangência e do alcance e da intensidade dos benefícios para a população mais carente, como a concessão do subsídio da passagem, que defendíamos que fosse estendido para o dia de sábado, como alguns recursos que pudessem atingir a maior parte da população, no caso da Bolsa de Estudos, que queríamos que a maioria das famílias abaixo de 6 salários mínimos fosse atendida. Então é equivocado essa iniciativa, não faz justiça a toda a Câmara de Vereadores, e tentar jogar a população e as entidades contra os vereadores. Os dirigentes sérios dessas entidades sabem, e muitos deles têm nos procurado ao longo do nosso mandato, em busca de apoio, em busca de parcerias. E para nós, continua essa disposição de dialogar com todas as entidades, todas as instituições que estão prestando serviço para a nossa população.
Então, quero deixar aqui à nossa disposição, dizer que nunca tivemos oposição à concessão dos benefícios. Algumas entidades que ainda não recebam têm nos procurado, buscando informações de como ser contempladas, e temos prestado essa orientação. E que bom que essas entidades, algumas delas, têm atendido com muita presteza, como é o caso da UPAC, a população que realmente precisa e necessita. Então, senhores vereadores, esse projeto teria, se votado fosse em dezembro, o meu voto favorável, e terá agora, porque sempre teve, porque entendo que há uma necessidade da distribuição dessa riqueza para a população mais necessitada. Então, senhores vereadores e população aqui presente, podem contar com os vereadores da Comissão de Finanças no interesse e na defesa de toda a população paulinense, e tenho certeza que os colegas vereadores que não compõem a Comissão de Finanças são solidários e repudiam esse manifesto de repúdio ao revanchismo político, que revanchismo político quem está praticando é o senhor José Pavan Júnior, através da sua incompetência, fazendo com que o Poder Executivo sirva para joguete na mão de algumas pessoas que não têm compromisso com a nossa população. Muito obrigado. Vereadora Cimeia, com a palavra. Permissão, presidente, pousar a tribuna. Concedida, vereadora. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Bom, gostaria de estar só fazendo um breve comentário sobre tudo que, né, os vereadores já falaram nessa tribuna. Eu vejo que é lamentável, né, várias vezes já vim nessa tribuna e já falei que é lamentável as coisas que acontecem na nossa cidade. Entre elas, mais uma vez, né, e até por estar no ano eleitoral, isso parece ser de praxe na nossa cidade, que acontece. Mesmo não sendo vereadora, percebemos que as casas, em épocas de eleições, elas são forradas de panfletos, jornais e assim por diante. Um atacando, um ataca daqui, o outro dali, e eu vejo que é salva-se quem puder no processo político. Infelizmente, não precisaria ser assim. Gostaria de relatar aqui o que aconteceu da minha parte quanto vereadora. No dia 19, falei para o doutor Lito que o projeto estava, o doutor Lito é nosso diretor legislativo, o projeto chegou no dia 15, e assim que analisei, na sexta-feira, dia 15, no sábado e no domingo, no dia 19, cheguei para o doutor Lito e passei que o projeto estava liberado por mim, mas nós somos em 3 na comissão. Após isso, teve o recesso. No dia 21, foi o primeiro dia de recesso, no qual você não sabe as necessidades de informação que os outros vereadores têm. No meu modo de ver, eu não tinha nada a perguntar para o senhor prefeito. E mesmo que tivesse a perguntar, iria perguntar sem problema nenhum, sem medo nenhum, como sempre fiz. E sempre assumi também todas as atitudes aqui por mim nessa casa. Após isso, passou, teve o recesso. No comecinho, não vou falar os dias, que não me lembro,
dos dias, mas foi no comecinho de janeiro que vim para a Câmara mesmo, no recesso, eu conversei com o presidente da Câmara. E o presidente, a gente conversando, ele falou assim, e o projeto da subvenção? Eu falei, presidente, o projeto está liberado desde dezembro por mim. Aí o líder de governo, o vereador Jurandir, também no telefone, eu falei que estava liberado por mim o projeto, que ele já ia falar comigo. E no telefone, na presidência, o presidente falou, não, pela CIMEA já está liberado. Então, mesmo que eu não tivesse, o que eu falei anteriormente, eu iria assumir. Quando foi no começo do ano, eu percebi que alguma coisa estaria acontecendo, né? E alguma coisa em si, com toda certeza, que eu percebi que eram as coisas maldosas, né? De pessoas sem caráter, né? E que quer prejudicar as pessoas, né? Sem, na verdade, elas merecerem. Tanto eu quanto os outros vereadores, que estavam no prazo regimental, foi contado todos os prazos. A partir do recesso, temos 10 dias para dar o parecer favorável ou não. Então, isso nem aconteceu. Porque, assim, foi tanta coisa, tanta informação, é tanto jornal, no qual o vereador falou dos 3.000, não foram 3.000, mas não podemos provar, infelizmente, porque isso faz parte da política, né? É 50, 60, 70, pessoas no gabinete perguntando da creche, se a gente sabia de pessoas da creche, do Copperlotes, para poder entregar realmente, no meu modo de pensar, para entregar naquelas casas na qual eu tinha mandado requerimento perguntando da creche. Então, eu vejo um absurdo tudo isso, né? Aí, o que aconteceu? Após isso, falei para os vereadores, cheguei para os 2 vereadores, nós fizemos uma reunião da comissão, eu falei, olha, eu não vou assinar o requerimento porque eu não tenho dúvidas. E eu já conversei com o presidente, com o diretor legislativo e já liberei. Então, quer dizer, tudo isso que foi falado, essas pessoas, né, bem lembrado do vereador Custódio, onde fala dos partidos, que são vereadores envolvidos. E todos os vereadores aqui sabem, principalmente o presidente sabia que estava liberado por mim. E todos os outros sabem os trâmites que acontecem dentro da casa. Acredito que não foi até para nos prejudicar. Não acredito nisso. Mas, infelizmente, eu acho que cada um deita no seu travesseiro e dorme como pode. Eu, graças a Deus, durmo muito tranquila, porque nunca fui de estar prejudicando, nunca fui de estar à frente elaborando coisas para prejudicar alguém. Quem me conhece sabe disso. Então, gostaria de deixar esse breve relato. Eu não estive na reunião das entidades, porque eu estava velando um ente querido, que é meu sogro. Então, não poderia estar aqui. Então, a maldade é tão grande que você não respeita nem a dor de ninguém. Então, eu deito no meu travesseiro e durmo. Agora, eu acho que todos têm que fazer uma reflexão e ver o porquê. Quem mentiu? O governo? Eu nunca aqui falei que ele era certo. Sempre falei que foi um governo de mentira. Continuo afirmando e vou afirmar até o dia 31/12. Um governo de mentira, onde ele mente para as pessoas, mente para o seu próprio povo que os elegeu. É mentira. É mentira, como falou no panfleto, que nós não estávamos nem por questões sociais. Muito pelo contrário, nós votamos em todos os projetos que foi em benefício da população. E o que não foi, o que eu votei, que era a terceirização do hospital, votei sim. Votei ao contrário, sim, porque entendi, no meu modo de ver, entendi que não era para beneficiar a população. E sim, pessoas que estavam ligadas ao prefeito, ligadas à administração. Então, não votei mesmo. Então, eu não vou classificar os meios de comunicação,
Porque acredito que se fosse jornais sérios, comprometidos, não iria divulgar fatos mentirosos, sem antes vir na Câmara, sem antes saber que não era verdades, que era inverídica aquelas afirmações. Eu não iria fazer isso. E fico, na verdade, pensando a coragem das pessoas, na verdade, ter um jornal, né, e colocar em todos os lugares, né? A que preço isso? A qualquer preço e a qualquer custo vamos fazer isso. Chega, gente. Chega disso, nós não necessitamos disso. Cada um faz o que acha certo fazer. Por que está prejudicando as pessoas? E mesmo que eu não tivesse liberado o projeto, por quê? Então quer dizer que a minha função de vereadora, eu não posso questionar, eu tenho que ficar de boca calada, como sempre foi assim. Sempre será assim, pelo que eu li aqui. Sempre foi assim. Mudou. As pessoas têm que entender que a política mudou. E que as pessoas estão muito mais politizadas. Mudou. Agora, ser contra as subvenções? Jamais. Como nunca fui nessa Câmara. Como podem pegar todos os projetos de lei? Nunca fui. Então, por que falar em verdades? Por que mentir? O que acontece? O governo não está mentindo para a população, só para a população. Ele está mentindo para ele mesmo. Porque quer prejudicar um. Agora, somos oposição, onde a oposição aprova quase todos os projetos. E mesmo que sou mesmo. Naquilo que não acredito e naquilo que não é verdade, eu não compatuo com nada que é em verdade. Porque não acredita, a gente só faz o que acredita. Eu queria, na verdade, fazer um comentário só da entidade CACO, que eu acho, olha, das demais, pelo que eu fiquei sabendo, foi produtivo sim, mas a do CACO, foram tirados xerox com dinheiro público. Aquele também provavelmente foi, mas não tem como, na verdade, provar. Esse sim, esse foi xerox do CACO, que foi entregue para todos os funcionários do CACO. E sem nenhuma noção, nem de procedimento da Câmara, nem de dias errados. Eu só quero ler um comentário. Um comentário, não. Uma das coisas do panfleto do CACO. A aprovação do projeto de lei sempre ocorreu nos meses de dezembro. Passa por 2 turnos. Não existe 2 turnos na Câmara de votação. O primeiro já foi realizado e aprovado dia 20, onde foi solicitado regime de urgência para a realização do segundo turno, que deverá ter entrado na pauta na última sessão realizada em 27/12. Não foi dia 27/12. Foi dia 21 a última sessão. Porém, o projeto de lei não foi colocado em pauta e até a presente data ainda não teve aprovação. O protocolo se encontra parado na Comissão de Finanças, composta por 3 vereadores, sendo vereador Custódio, presidente, vereadora Cimeia, vice-presidente, eu não sou vice-presidente, o vereador Francisco, relator. A Câmara está deixando de aprovar o PL 90, que autoriza a concessão de subvenções sociais 2012, e várias entidades assistenciais do nosso município, por má vontade. Comissão de Finanças e Orçamento, onde está parado o protocolo, fica bem claro. Assim, quando acessamos no site da Câmara e fazemos uma pesquisa, clicamos em serviços após a legislatura, basta clicar em projeto de lei, escrever no assunto, subvenções sociais, colocar a autoria, todos. Logo após, aparecem todas as proposituras do exercício anterior e podemos observar que sempre as administrações enviaram tais projetos em datas próximas. E sempre foram aprovados nos meses de dezembro. É tudo sempre, tudo sempre.
Consideramos isso um desrespeito a nossas entidades e funcionários, e com toda a população atendida pelas 3 entidades que estão até o momento sem data certa para a concessão da subvenção. O Centro de Ação Comunitária, como é sabido por todos, depende do repasse do município para a continuidade dos programas e projetos assistenciais e para realizar os pagamentos e adiantamentos de salário, férias aos funcionários, prestando serviços fornecedores e, diante desta situação incerta da data para aprovação junto à Câmara, o adiantamento de salário será feito em data posterior. De costume, haverá atraso no pagamento, posterior a de costume, haverá atraso no pagamento de prestadores de serviço, de fornecedores e de fornecedores. O funcionário que vai receber o seu auxílio não vai poder receber no mês de janeiro. Lamentamos muito toda essa situação e pedimos a compreensão de todos os funcionários, prestadores de serviço e fornecedores dessa entidade. Assina Fernanda Maria Secomande Alves Aranha e Célia Regina Rocha Muraoka, coordenadora administrativa. Então, nessa carta, você percebe o despreparo da coordenadora administrativa do CACO. Então, eu queria aqui desafiar quem quer que seja, senhor prefeito, qualquer um de vocês, a falar e aprovar que eu, na verdade, ou estava envolvida, ou que eu não tinha segurado o projeto. Porque isso, na verdade, é o que anda se falando, é panfletos. Então, eu gostaria de desafiar a todos que viesse na Câmara, que procurasse, e não ter falácias. É sentar aqui e falar realmente o que acontece. Muito obrigado. Vereador Gustavo, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores presentes. Boa noite, Cimeia. Boa noite ao público. Eu queria apenas fazer uma menção. Quando o custódio disse que não houve empenho desta casa também, eu discordo, que houve empenho desta casa sim. Tanto que chegou no dia 15, na próxima sessão, no dia 20, a comissão formada por mim, pelo Palito e por Jurandir já havia liberado o projeto para a primeira votação. E existia a vontade de que o projeto fosse votado em segundo, junto com a subvenção, junto com o uso de solo, onde nós tivemos uma sessão extraordinária no dia 26, mas não foi possível, porque alguns vereadores queriam algumas informações a mais, e eles estão dentro eles têm esse direito, e eles podem fazer isso, e eles podem solicitar informações. Essas informações foram feitas. Eu gostaria que, como eu sou o primeiro secretário, eu faço a leitura. Dessa vez eu vou escapar, tá, pessoal? Se o presidente me ajudar aqui. Eu gostaria que, acho que o público presente gostaria de saber o que ocorreu. Eu gostaria que o segundo secretário lesse para a gente qual foi a solicitação feita pelo vereador Custódio, pelo vereador Bonavita, e qual foi a resposta dada pela prefeitura, para que todos tirem suas conclusões dos fatos. É só o que eu tenho a declarar. Uma boa noite. O vereador Marquinhos Fiorella, pode ler. Projeto de lei número 90/11 dispõe sobre autorização para a concessão de subvenções sociais e da outras providências. Senhor presidente, solicitamos que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo as seguintes informações: sobre o Centro de Ação Comunitária de Paulínia CACO,
Tramita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o processo número 1132/003/10, referente à prestação de contas do CACO do exercício de 2009. Enviar cópias das folhas, onde constam eventuais irregularidades apontadas pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Enviar as justificativas apresentadas pela entidade ao TCE. Se houve recomendações, informais quais foram. 2. Tramita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o processo número 1788/003/11, referente à prestação de contas do CACO do exercício de 2010. Enviar cópias das folhas onde constam eventuais irregularidades apontadas pelo TCE. Enviar as justificativas apresentadas pela entidade ao TCE. Se houve recomendações, informar quais foram. 3. Encaminhar o planejamento elaborado pelo CACO para 2012, acompanhado da planilha de todos os gastos previstos, inclusive os encargos discriminados item por item. 4. Encaminhar o detalhamento da estrutura funcional do CACO, contendo quantidade de funcionários discriminando as funções e quantidades, bem como o salário pago a cada função, não sendo necessário citar nomes. Informar se todas as funções estão preenchidas, discriminando as funções vagas. Informar se no valor da subvenção proposta para 2012 consta previsão de gastos com aquisição de cestas básicas. Se há, qual a justificativa? 6. É sabido que inúmeras demissões foram realizadas no CACO. Havendo, consequentemente, uma redução na folha, explica o aumento do valor da subvenção para o corrente exercício. Quais os valores repassados e gastos com cada centro comunitário? 8. Quais serviços são pagos com o recurso do repasse? A entidade possui outras fontes de recursos? Quais? Que porcentagem representam esses recursos próprios na receita total da entidade? 9. Nos últimos 5 anos, quais contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, quais foram rejeitadas e quais encontram-se em análise? 2. Sobre a entidade Criança Feliz. Associação de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e Associação pela Infância e Juventude de Paulínia. 1. Considerando que no exercício de 2011 foram destinados R$ 8.700.000 à entidade Criança Feliz, Associação de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que para 2012 está prevista idêntica importância à entidade Associação pela Infância e Juventude de Paulínia. Informa-se se trata de entidades com as mesmas atribuições, se houve apenas a criação de entidade com uma outra denominação e se os CNPJ são diferentes. 2. Tramitas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo número 1137/003/10, referente à prestação de contas da entidade Criança Feliz do exercício 2009. Enviar cópia na íntegra do referido processo e informar quais as irregularidades apontadas pelo TSE. Enviar as justificativas apresentadas pela entidade ao TSE. 3. Tramita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo número 1791/003/11, referente à prestação de contas da entidade Criança Feliz do exercício 2010. Enviar cópia na íntegra do referido processo e informar quais as irregularidades apontadas pelo TCE. Enviar as justificativas apresentadas pela entidade ao TCE. 4. Encaminhar o planejamento elaborado pela entidade Criança Feliz, Associação de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, para 2012, ou pela Associação pela Infância e Juventude de Paulínia, acompanhado da planilha de todos os gastos previstos, inclusive os encargos discriminados item por item. 5. Encaminhar o detalhamento da estrutura funcional contendo quantidade de funcionários, discriminando as funções e quantidades,
bem como o salário pago a cada função, não sendo necessário citar nomes, informar se todas as funções estão preenchidas, discriminando as funções vagas. Sexto, é sabido que inúmeras demissões foram realizadas na entidade, havendo, consequentemente, uma redução na folha. Como explicar a manutenção do valor da subvenção para o corrente exercício? 7. Quais os valores repassados e gastos com cada centro ou núcleo pertencente à associação? 8. Quais serviços são pagos com o recurso do repasse? A entidade possui outras fontes de recursos? Quais? Que porcentagem representam esses recursos próprios na receita total da entidade? 9. Nos últimos 5 anos, quais contas foram aprovadas pelo TCE? Quais foram rejeitadas e quais encontram-se em análise? Terceiro, sobre o Paulínia Futebol Clube e o Projeto Liberdade. Solicito informações sobre quais critérios foram utilizados para incluir o CACO e a Associação pela Infância e Juventude de Paulínia e excluir o Paulínia Futebol Clube e o Projeto Liberdade, tendo em vista que as 4 entidades possuem processo em tramitação pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Solicitamos que as informações sejam encaminhadas em regime de urgência, enfatizando que sejam completas e verdadeiras, evitando assim novos requerimentos complementares de informações. Paulínia, 11 de janeiro de 2012. Vereador Custódio Campos de Oliveira e vereador Francisco Almeida Bonavita Barros. Relator. Ofício número 032/2012, referente ao ofício 005/2012. É a resposta que a comissão teve. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paulínia, atendendo ao que foi solicitado por Vossa Excelência, através do ofício em epígrafe, relativamente aos questionamentos apresentados pela Comissão de Finanças e Orçamento a respeito do projeto de lei do Executivo número 90/11, que dispõe sobre a autorização para concessão de subvenções sociais e da outras providências. Passo a expor o que segue. No tocante ao questionamento sobre o Centro de Ação Comunitária de Paulínia, o CACO, primeiramente cumpre esclarecer que não são informações demasiadamente específicas e nem todas são de conhecimento dessa administração, visto que não constam totalmente nos documentos que instruem o processo de concessão de subvenção, porém, considerando o princípio da eficiência que permeia essa administração, providenciamos junto à entidade todas as informações para apresentação a esta Eglésia Casa de Leis. Para o cumprimento do que foi solicitado nos itens 1 e 2, sobre os processos número 1132/003 de 2010, e 1788/003 de 2011, relacionado à prestação de contas do CACO do exercícios de 2009 e 2010, cumpre esclarecer que, embora não caiba à Prefeitura de Paulínia prestar informações referentes ao Tribunal de Contas, uma vez cuidar de órgão auxiliar do Poder Legislativo e que, portanto, torna-se muito mais fácil ao Legislativo a obtenção de informações, encaminhamos anexo a esse expediente e respectivos documentos. Quanto ao planejamento elaborado pela entidade para o exercício requerido no item 3, segue cópia do plano de trabalho de 2012, sendo que a planilha dos gastos e encargos consta no final de cada apresentação de projeto, contida no plano de trabalho. No que tange a solicitação contida no item 4 das informações concernentes ao Centro de Ação Comunitária, detalhamento da estrutura funcional da entidade,
Esclareço que consta no plano de trabalho de 2012 a previsão de pessoal de forma separada por projeto. Anexo. Encaminhamos a planilha que indica os cargos, quantidades e respectivos salários, documento que a entidade nos forneceu, esclarecendo que, diferentemente do Poder Executivo, os cargos não são criados por lei, logo não há que se falar em vagas em aberto. Quanto ao indagado no item 5, se no valor da subvenção proposta para 2012 consta previsão de gastos com aquisição de cestas básicas, e em caso de resposta positiva, qualificativa, é oportuno menção à edição da Lei nº 3.237, de 5 de outubro de 2011, que dispõe sobre a criação do projeto Cesta de Alimentos e Variedades, sua inclusão no programa Prioridade Social e da outras providências, bem como rememorar que, através do ofício número 391/11 desta Igreja Casa, o nobre edil Custódio Campos de Oliveira, atual presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que ora nos questiona, apresentou questionamento visando esclarecimento anterior à aprovação do projeto, exatamente quanto à continuidade ou não da distribuição das cestas básicas pela referida entidade. O nobre edil teve seus questionamentos respondidos pelo Poder Executivo, através do ofício número 966/2011, do CATES, cópia em anexo. O fato é novamente trazer à baila tal questionamento nos causa grande estranheza, pois esta nobre Casa de Leis já tem ciência de que o CACO continuará entregando cestas básicas àqueles que não a receberam mediante o preenchimento dos requisitos impostos pela Lei Municipal número 3.237/2011. Logo no valor da subvenção proposta para 2012. Está incerta a previsão de gasto com aquisição de cestas básicas para as famílias que não se enquadrarem nos critérios do PAS e se encontrarem em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o CACO continuará com a distribuição das cestas especiais do programa PAS-NUT, Programa de Atenção Socionutricional à Criança e à Família, previsto no plano de trabalho, conforme o documento anexo. No tocante ao questionamento número 6, é equivocada a afirmação que houve aumento no valor da subvenção para o corrente exercício. A subvenção concedida no ano 2012 para a referida entidade foi no valor de R$ 13.900.000, conforme se verifica através da Lei Municipal número 3.171/10. A subvenção que se pretende conceder no ano de 2012 é no valor de R$ 8.999.999,41. Ou seja, contrariando o afirmado, a subvenção reduziu-se em R$ 4.900.000,59. Respondendo ao questionamento número 7, informo-lhe que a entidade não faz previsão de gastos por centros comunitários, mas por projetos, pois nos centros comunitários funcionam diversos dos programas e projetos da entidade. O projeto e os respectivos gastos estão previstos no plano de trabalho anexo. O serviço pago com o recurso são aqueles descritos no plano de trabalho. Encaminhamos anexo as cópias de cada um dos projetos da entidade, sinalizando que as fontes de recursos próprios estão igualmente descritas no plano de trabalho. Cumprindo informar que, por tratar-se de previsão de arrecadação dos respectivos recursos, não há como informar um percentual. As contas 2006 e 2007 estão pendentes de análise de recursos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E as de 2008, 2009 e 2010 ainda estão em análise. Em relação aos questionamentos sobre a entidade, Criança Feliz, Associação de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, com nova denominação,
Associação pela Infância e Juventude de Paulínia, são os esclarecimentos. No tocante ao item 1, houve apenas a alteração da denominação social, para incluir o público jovem, nos termos da emenda constitucional número 65/2010, que alterou o artigo 227 da Constituição Federal e incluiu esse público como detentor de direitos prioritários, não havendo alteração no CNPJ da entidade. Para o cumprimento do que foi solicitado nos itens 2 e 3, sobre os processos número 1137/003/10 e 1791/003/11, relacionados à prestação de contas da entidade Criança Feliz dos exercícios 2009 e 2010, cumpre esclarecer que, embora não caiba à Prefeitura Municipal prestar informações referentes ao Tribunal de Contas, uma vez cuidar de órgão auxiliar ao Poder Legislativo, e que, portanto, torna-se mais fácil a esta Casa de Leis a obtenção de informações, encaminhamos anexo a esse expediente e aos respectivos documentos. Em relação ao solicitado no item 4, segue anexo plano de trabalho referente ao exercício de 2012. Consoante ao requerido do item 5, cumpre esclarecer que as informações prestadas pela entidade, através do plano de trabalho recebido pelo CAURM no dia 20 de outubro de 2010, cabe informar que cada programa desenvolvido pela entidade consta quantidade de funcionários e suas respectivas funções, sendo que os salários encontram-se nas planilhas orçamentárias de cada programa. Até o presente momento, todas as vagas estão preenchidas. Das informações prestadas pela entidade, podemos concluir que, em relação ao item 6 de 2009, a Associação pela Infância e Juventude iniciou-se o processo de reorganização e estruturação, alcançando resultado bastante positivo, a aumentar o número de seus programas, passando de 1 para 3, a partir de 2009, onde dentro de um único programa expandiu-se a implantação de 4 núcleos em bairros distintos e que representou um grande crescimento e a evolução de programas de atendimento a crianças e adolescentes. Desta forma, a entidade, através de seus programas, totalizou no ano de 2011 o atendimento a 1.069 adolescentes, crianças e jovens, além de seus familiares. A ascensão dessa inovação à sociedade paulinense refletiram e refletem melhores oportunidades para a comunidade atendidas através desse programa, contribuindo para o trabalho preventivo quanto à questão de vulnerabilidade e risco pessoal e social de crianças, adolescentes e jovens, visando o atendimento de forma efetiva dos objetivos estabelecidos em seus programas e cumpridora do seu papel enquanto organizadora social, séria e comprometida com a garantia e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, além de que, conforme na resolução do CNA-S número 191, a entidade vem readequando seu quadro de recursos humanos. Durante o ano de 2011, algumas demissões foram realizadas devido à ausência do perfil profissional e característica desejada para a execução das funções, conforme trata a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, NOB RH SUAS. De acordo com a avaliação de desempenho realizada periodicamente pelos coordenadores de cada programa, a entidade, cumprindo com as diretrizes e especificações da NOB e SUAS, que preconiza a qualidade dos serviços socioassistenciais disponibilizados à sociedade. A AIJ procurou realizar a estruturação do trabalho, qualificação e valorização dos seus funcionários, os quais vêm contando com um reajuste salarial de 5% a 7%, conforme determinação sindical, e vale-refeição para os funcionários que praticam acima de 6 horas dia. Apesar dos desligamentos
realizados, a entidade buscou a contratação de pessoal técnico capacitado e com perfil desejado para assumir tais funções de acordo com a resolução CNAS número 109 de 11/11/2009, tipificação nacional do serviço socioassistenciais, que trata do compromisso para que o serviço prestado no âmbito do SOAS resulte em um serviço de qualidade e comunidade em geral, a AIJ. Vem oportunizando profissionais comprometidos com o desenvolvimento profissional, sendo esse um dos principais focos da gestão da entidade, uma vez que a partir da capacitação técnica especializada, esses funcionários poderão e deverão aplicar metodologias de trabalho, proporcionando à entidade, através do exercício de seus funcionários, a eficácia dos processos administrativos e técnicos necessários para o desenvolvimento do programa e projetos executados pela associação. Em relação ao item 7, os valores provisionados encontram-se detalhados no plano de trabalho anexo, que será desenvolvido pela entidade de acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais e demais resoluções do Conselho Nacional da Assistência Social e conselhos municipais. Segundo informações obtidas pelo plano de trabalho que ora se acosta ao presente ofício, todo o ofício de manutenção da entidade é subsidiado pelo repasse municipal, assim como a entidade possui outras fontes de recursos que se encontram discriminadas no mesmo plano de trabalho, provenientes principalmente da parceria com empresas do município, através do programa Jovem Aprendiz em Ação, além do que, segundo informações da própria entidade, a busca por outras fontes de recurso é um trabalho constante, sendo que, após a apresentação do plano de trabalho à Prefeitura Municipal, a entidade obteve o reconhecimento da Unesco na aprovação para desenvolvimento da oficina de judô, por meio dos recursos provindos da Criança Esperança. Reiterando e aludindo em epígrafe, principalmente no tocante ao item 2 e 3, no que diz respeito ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mesmo assim informamos que em relação ao exercício 2006, as contas encontram-se aprovadas, e em relação ao exercício 2007, 2008, 2009 e 2010, as contas encontram-se sob análise. No tocante ao item 3, solicito informações sobre quais critérios foram utilizados para incluir o CACO e a Associação pela Infância e Juventude de Paulínia e excluir o Paulínia Futebol Clube e o Projeto Liberdade. Tendo em vista que as 4 entidades possuem processo em tramitação pelo TCE, insto informar que a decisão prolatada pelo chefe do Executivo em relação ao Paulínia Futebol Clube fundamentou-se em um parecer do CAURM, Comissão de Acompanhamento e Utilização de Repasses Municipais, acolhido pelo secretário dos Negócios Jurídicos, que teve como fundamento relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Campinas, que, em apertada síntese, aduz da reincidência das irregularidades apontadas nos últimos anos, documento em anexo, de falta de caráter social no programa desenvolvido e da forte dependência da entidade em relação à Prefeitura Municipal. Da mesma forma, o não cumprimento das metas estabelecidas para a justificativa do repasse da subvenção pelo município, a entidade assistencial levou o Executivo à suspensão e repasse do projeto Liberdade em documento anexo. Esperando haver esclarecido os questionamentos apresentados, colocamos à esteira disposição para demais esclarecimentos que se fazem necessários, reiterando a vossa excelência os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito José Pavan Júnior. Vereador Bonavita, com a palavra.
Senhor presidente, nobres companheiros, confesso que não estava, pelo menos na minha pauta, que fosse lido os dois, tanto os questionamentos como as respostas do Executivo, e tendo em vista que eu afirmei e reafirmo que algumas delas foram mentirosas, mas me respeito às entidades, como já falei, o projeto vai para votação, então eu gostaria que, da mesma maneira que fosse lido os dois, tanto o pedido de informação como as respostas, fosse lido também o pedido novamente de algumas perguntas que nós entendemos que vieram incompletas e mentirosas. Por gentileza. Aproveitar o segundo secretário Marquinhos Fiorella para que leia os novos questionamentos. Vamos aí, né? Vereador Bonavita. Senhor presidente, só por questão de justiça, é bom lembrar o seguinte, que todos esses questionamentos que fazemos está fora a Associação da Infância e Juventude. Então, todas essas novas informações que foram maquiadas, não respondidas verdadeiramente, e outras que nós vamos ainda estar questionando, como foi o caso do Paulínia Futebol Clube e do Projeto Liberdade, mas a Associação da Infância e Juventude não tem. Quero aqui parabenizar até o trabalho, a demonstração e as informações que mandaram, que não coube desse relator nenhum questionamento a mais. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 90/11, dispõe sobre a autorização para a concessão de subvenções sociais e da outras providências. Senhor presidente, solicitamos que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo as seguintes informações complementares. 1. Quais as empresas e pessoas físicas efetuaram doações, inclusive através de convênios, durante o ano de 2011? Informar nomes e valores recebidos. 2. Quanto foi arrecadado em 2011 com a exploração de estacionamentos? Quais a localização dos mesmos? 3. Quantas cestas básicas foram distribuídas em 2011 para famílias não inscritas no PAS e que se encontravam em situação de vulnerabilidade social? Qual o valor total despendido no ano? 4. Quantas cestas especiais foram distribuídas em 2011 referente aos programas PASNUT? Qual o valor despendido no ano? Quantas cestas especiais estão previstas para 2012? 5. Qual o critério adotado para a distribuição de cestas básicas e cestas especiais? Quanto à sua periodicidade, mensal, bimestral, trimestral, etc. 6. Quantos e quais funcionários foram demitidos em 2011? Há previsão para novas contratações em 2012? 7. Sabe-se que a subvenção concedida ao CACO em 2011 foi de 13.900.000 e a subvenção que se pretende conceder para 2012 é de 8.999.999,41, havendo aí uma redução de 4.900.059,59. Ocorre que a desoneração ao CACO de fornecer cestas básicas, conforme Lei Municipal número 3.237/11, importa em R$ 5.880.000, valor este que é abatido da subvenção de 2011, daria uma subvenção para 2012 no valor de R$ 8.020.000, depreendendo-se que houve sim um aumento de R$ 979.999,41, ou seja, de 12,5%, ou 12,5%. Aproximadamente, assim sendo, em que programas ou projetos seria empregado essa diferença? Solicitamos tais informações em complemento àquelas solicitadas anteriormente, encaminhadas pelo Executivo, através do ofício número 32/2012 do GAP, de 16 de janeiro do ano corrente. Paulínia, 18 de janeiro de 2012, vereador Custódio Campos de Oliveira, presidente, e vereador Francisco Almeida Bonavita Barros, relator. Vereador Custódio, com a palavra. Senhor presidente,
no primeiro requerimento que fizemos de informações, solicitamos que elas fossem completas e verdadeiras. E estamos fazendo esse novo questionamento porque elas não vieram completas e nem verdadeiras. Mas, ainda assim, sensíveis à situação das famílias assistidas pelas instituições, entendemos, e aguardar essas informações que nós esperamos que o governo também tenha sensibilidade com a verdade e possa responder quanto antes. E enquanto a gente vota hoje a lei, o projeto de lei número 90. Então, é nesse sentido que vamos votar. Para a gente poderia ter sido já há algum tempo passado, mas com certeza as famílias e as instituições não tiveram tanto a perda quanto tentaram alardear aí. Confio na competência e habilidade da maioria dos dirigentes das instituições que possam, a partir da próxima semana, saldar aí seus compromissos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco o projeto de lei número 90/2011 do Executivo em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência do vereador Jurandir Matos. Antes de terminar a sessão, eu gostaria de estar agradecendo o empenho das comissões de finanças, que liberou o projeto, e a comissão também de obras e serviços públicos, que fazem parte o vereador Fiorella, o vereador Amarildo e o vereador Loira, também que liberaram de pronto o projeto para que nós pudéssemos fazer essa sessão hoje. E também agradecer a todos os vereadores que compareceram. Infelizmente, o vereador Jurandir Matos teve um contratempo e não pôde estar presente, mas tenho certeza que também o mesmo seria favorável a esse projeto. Agradecer à Guarda Municipal também pela presença e agradecer a todos os presentes que participaram da sessão e tiveram a oportunidade de saber o que realmente aconteceu por todos esses dias que se passaram. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 24 de janeiro de 2012, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão.